Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Muitos assistem a gente aqui de madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Salto Positivo aqui na Rede Ronaldo. Hoje o episódio vai ser incrível. Tenho certeza que vocês vão se conectar muito com a pessoa que está aqui na minha frente. Eu sei que você já viu aí no título, na thumb, mas a história dela vai deixar você bastante engajado. Pode ter certeza disso. Mas antes de eu apresentá-la, eu quero mencionar aqui uma das nossas patrocinadoras, que é a Nuvem Shop, uma plataforma de criação de lojas virtuais. Se você deseja montar a sua loja, colocar seu e-commerce no ar, não tem conhecimento técnico, nunca montou um site na vida, saiba que a Nuvem Shop tem diversas funcionalidades que podem te ajudar a colocar esse seu projeto no ar. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela, onde eu mesmo ministrei um treinamento totalmente gratuito, é de graça, tá? É de graça. Onde eu monto uma loja do zero e coloco ela no ar através da plataforma da Nuvem Shop. Então você acessa esse QR Code, você vai ser encaminhado para um grupo e lá vão estar listadas todas as aulas. Até mesmo para você testar, ver se é para você. Eu tenho certeza que vai ser, porque você vai ver que é muito simples fazer a montagem desse e-commerce. Então acesse o QR Code, também vou deixar link na descrição. E muito obrigado, Nuvem Shop, por patrocinar aqui o Salto Positivo. E agora, eu gostaria de, primeiramente, agradecer essa ilustre presença aqui da Aline Torres. Obrigado de coração por você vir aqui. Deixa eu... Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que a galera vai se conectar muito com a sua história. E eu nem comentei isso com você nos bastidores, mas eu vi que você é de Pirituba, né? Sim! Sabe de que região eu sou? Aonde? Taipas. Mentira! Sou de Vizinho! Taipas, It's my neighbor! Ah, não! Vizinho. Ah, Douglas, que legal. Ah, tá vendo? Já começamos bem. Já Primeiro, eu que começamos bem. agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Salto Positivo. Assim, acho que quando você coloca pessoas para contar um pouco da história, para impulsionar outras pessoas, a gente tá no caminho certo. Sem Então, sombra de obrigada dúvidas. demais pelo convite. Vambora, vai ser demais. Show demais. Então já quero... Vamos começar do inicinho mesmo, Tá bom. Região de Pirituba. E com 16 anos já estava começando a querer participar de projetos sociais. É isso. É muito legal isso, né? Você, jovem, o que você via pra ter essa atitude? Porque a gente, às vezes, eu vou falar por mim mesmo, a gente é jovem, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas pra mim e tal. Só que você já foi num caminho diferente, você queria ajudar pessoas a serem introduzidas em um determinado mercado. Você pode contar um pouquinho do seu começo? 16 anos? Poxa, como é que a gente não se encontrou em Taipas, gente? Como Vivia pode? lá. Vivia lá! E Vivia eu vivia lá. em Pirituba. Meu sonho era morar no Parque São Domingos. Olha só. Eu adoro aquela avenida, aquela região ali, sabe? Avenida Mutinga, Avenida 1, Avenida Mutinga, exatamente. cara. Eu vivia ali naquele McDonald's ali perto do Carrefour. se não me Carrefour, engano, eu trabalhei lá. É mesmo, Aline? Exatamente. Caramba. Não, vamos lá. Não, mas que acho que é isso, né? Com 16 anos, Pirituba, Taipas, são regiões que têm um índice de vulnerabilidade muito alto, né? Uhum. E eu acho que não foi o que eu vi, foi justamente o que eu não vi. Então, eu não via condições positivas, eu não via cultura, eu não via as pessoas tendo acesso à saúde, à educação. Eu estudei no Mariano de Oliveira, ali na Paula Ferreira. Caramba, Mariano, eu conheço Mariano. Eu adoro encontrar gente de Pirituba e região, porque a gente Muito bom, se muito conecta. bom. Taipas, Perus, Perus, isso Pirituba, mesmo. Brasilândia. freguesia, Nossa, ali. freguesia, não, foda, Nossa, foda, miolo. foda. Tanto que eu não falo que é Pirituba, né? Paristuba, porque a gente é muito bom. Paristuba, boa, gostei. Boa. Mas é isso. Então, como eu não via todas essas coisas, enfim... Ali eu tinha muitos amigos que, no Mariana, a gente tinha, na minha época, tinha alguns alunos que eram de liberdade assistida, né? De FEBEM e tal. Tinha um outro contexto social. E aí eu ficava muito ali no fundão da sala tentando fazer com que os meninos prestassem atenção na aula. Porque senão o professor, ele falava, meu salário tá pago. Uhum. Se vocês quiserem aprender, eu vou aprender e vou dar aula. Senão... azar de vocês. Então eu ficava ali conversando com a professora, conversando com os meninos e um combinado. Gente, ou vocês não assistem essa aula que são muito importantes, ou vocês entram na aula e assistem e ficam quietos. Aí eu ajudo com o trabalho, enfim. Então eu tenho relações de amizades que foram para fazer com que as pessoas buscassem o seu melhor, assim. Caramba, então, isso novinha, né? Uhum. Porque afinal, poxa, você tá cansada. Eu já trabalhava, fazia 1000 coisas já com 16
2 anos, enfim, para ajudar em casa. Então, eu estava na escola para assistir aula, né? Para conseguir absorver alguma coisa. Então, tinha esse rolê. Então, a partir desse momento que você via que a baixa estrutura ali do nosso entorno, da região principalmente, né? São poucas escolas, eram poucos serviços médicos, tinha uma precariedade. Acho que hoje a gente está num número muito maior. Você tem o Hospital da Brasilândia hoje, que é um hospital público, um hospital da prefeitura, que ele é referência, cara. Ele bate ali no Einstein de verdade. Os hospitais estão... Hoje a gente tem um número muito maior. Tudo bem que a gente não para de nascer gente, logo nunca vai dar conta, né? Claro. Mas é isso. Toda hora, sim. Mas o serviço tem. Então, eu morava numa rua onde não tinha um ponto de ônibus próximo da minha casa. E eu chegava muito tarde da faculdade. Então, várias vezes eu quase corri o risco de ser assaltada, de ser assediada, quase estuprada, enfim. Passei por várias situações, porque a rua era escura. E eu falava, poxa, mas eu não tenho segurança, eu não consigo voltar da faculdade em paz. Aí eu ia atrás na sua prefeitura e falava, olha, eu preciso de luz na minha rua. Eu preciso que a SP-Trans mude o ponto de ônibus. Então, eu fui começar a buscar os meus direitos, porque eu não tinha esses direitos. Cara. Então, não é o que eu vi, é justamente o que eu não vi. Era a falta disso. E aí, eu comecei a fazer com que colocasse um poste de luz naquela rua inteira, várias iluminações. Eu consegui fazer que tivesse mais um ponto de ônibus. Eu consegui fazer algumas mudanças buscando direitos, lendo legislação, isso super jovem. Caramba, você lendo legislação? A gente gosta de estudar. Caramba, meu! Que eu vou ser sincero, eu não gostava tanto. Eu gosto de estudar hoje, mas quando eu tinha 16, 17 anos, eu não gostava tanto de estudar. Mas você sabe que eu comecei a fazer teatro com 16 anos, né? Olha só. No SESI. E aí, você tem que ler. E aí, eu tinha um professor que ele falava assim: quem lê bem, fala bem, escreve bem e entende bem. Não tem o que ler, leia a bula de remédio, mas leia. Então, isso foi uma lição que eu aprendi muito jovem, com 16 anos real, que era o período que eu fazia teatro no SESI. Então, eu comecei a ler muito, eu gostava de ler livros. Na escola, eu pegava livros na biblioteca, Marcelo Marmelo Martelo. Caramba, lembro. E assim, hoje eu particularmente, eu gosto de ler livros. Mas quando você era jovem, você não gostava? Não. Ah, fala sério. Tô falando sério. Por isso que é um caso muito diferente, assim, sabe? Caramba! E durante todo esse processo de estudo na escola, você, obviamente, foi se formar. E nessa época você tá falando que você fazia faculdade. Era já relações públicas? Eu fiz relações públicas, foi a minha primeira graduação. Eu fiz na Unisantana. Então, eu morava em Pirituba e fazia a Unisantana, que acho que hoje tá no mesmo lugar, né? Ali no Tietê. Eu acredito que esteja, tá lá sim. no Tietê, tal, ou seja, era 3 ônibus pra chegar. Aquela coisa, não tinha bilhete único naquela época, né? Não tinha, verdade. Porque eu peguei a época do bilhete único. É difícil, né? Era muito mais difícil. Mas, enfim, é isso, né? Querer... a minha mãe sempre falou que a educação é a única coisa que ninguém tira da gente. Sem dúvida. Então, o aprender, o estudar sempre foi muito forte para mim. Então, é isso. Foi o que me fez não mudar de lugar geograficamente, mas eu falo que eu atravessei a ponte, morando no mesmo lugar. Mas atravessar a ponte é a sua ponte psicológica. Sem dúvidas. A ponte educacional. Você conviver e ouvir outras histórias faz com que você cresça, faz com que você se questione. E é isso a nossa real evolução. Mas eu acho que o meu grande X foi que eu nunca quis fazer nada sozinha. Então, tipo, eu busquei uma melhora na minha rua para ter um ponto de ônibus, não era para mim, era para todo mundo. A iluminação na rua não era para mim, era para todo mundo. Então, eu sempre tive um quê virado para política pública. Até que eu entrei num partido político, também com 19 anos. 19 anos? Caramba, fazia tudo jovem, cara, que isso? Eu vivi intensamente. Vivi intensamente. Já, tendo um cargo público, tão jovem assim. E aí tem um detalhe importante que eu quero perguntar. A luz e o ponto de ônibus, deu certo? Deu certo. Meu, e as Deu pessoas certo ao seu real. redor? Não, assim, eu não fazia isso, não tinha visibilidade, eu não mostrava aquilo. Mas eu ficava feliz que eu conseguia aquela mudança. E aí eu falava para as pessoas, tá tendo tal problema, vai atrás dos seus direitos, a gente precisa... Porque acho que o grande problema da população, no geral, é que as pessoas votam num deputado, votam num vereador
e depois esquecem, porque volta porque pega o papelzinho na porta da escola e só volta para votar porque alguém pediu e não acompanha o trabalho daquela pessoa. Aham. Eu costumo dizer que o prefeito da cidade, ele é o síndico do prédio, só que é o síndico de uma cidade gigante. Sem dúvidas. Ele é o zelador. Se você mora num prédio, se você mora num condomínio, o seu síndico, ele não é responsável para contratar a empresa que vai fazer a limpeza do prédio, Sem né? dúvidas. Das áreas comuns, do salão de festa, ter a melhoria, enfim, o prefeito também. E aí você não vai querer que o síndico, ele contrate qualquer empresa, que a empresa que ele contratar não dê direitos trabalhistas para os profissionais que estão fazendo. O prefeito também. A gente precisa fiscalizar e acompanhar e falar, ó, aqui não deu certo, vamos para cá? É isso que funciona. E as pessoas meio que largam a mão. E é por isso que eu gosto da política pública, assim. Aham. Porque quando você escolhe ser servidor público, você trabalha para o outro. A diferença é que você também vive disso, né? Aham. Você também é cidadão da sua cidade. Cidadão, sim. Né? É isso. E, assim, Aline, eu vejo que e nós temos o objetivo aqui do Saldo de quebrar bastante paradigmas, crenças limitantes. Culturalmente falando, eu vejo que as pessoas têm uma trava pra falar de política, né? Eu acredito que foi muito um desafio pra você durante toda a sua trajetória. Você acredita que é culturalmente falando, ou o brasileiro, digamos, cansou de tanto procurar ou então colocar responsabilidade na política, às vezes pelo um problema que ela passa ou uma situação que ela passa na vida dela? Tem uma série de fatores que podem influenciar isso. Qual a sua opinião em relação a isso? Já que você tá bem introduzida nisso. Não, eu acho que são vários fatores. Pensa que eu frequentava o Só Vou Se Você For, que é em Taipas. É uma escola de samba bem antiga, que tem lá de bairro, pequenininha. De Taipas, hein? Mas peraí, essa eu não... Só vou se... Só Vou Se Você For. É o nome de uma escola que tem, escola de samba que tem lá em Taipas. E ou seja, eu sou do carnaval, eu sou de comunidade e tal. E aí, nesse meio, ninguém vira político. Porque há 500 anos, o Brasil, todos os estados, enfim, eles são governados pelas mesmas famílias. Ah, dá uma curvadinha aqui, uma curvadinha ali. Sim, Mas Dom Pedro, meu filho, deixou raízes. sim. Entendeu? É a Tem mesma... toda uma árvore aí, né? Exatamente. E essa galera não está em Pirituba, em Taipas, não está na freguesia do Ó. São outros sobrenomes. Ou seja, ninguém do meu meio virou político. E aí a imagem que as pessoas têm é que político é corrupto, bandido, porque só aparece na imprensa, na grande mídia, os problemas dos políticos. Aham. Quando tem alguma, sei lá, Fernando Collor de Mello, pá, impeachment, mas por que ele fez? Ah, roubou, tarará. O problema do impeachment da Dilma, o do Lula, ou seja, só os problemas. A gente não dá grande visibilidade para as pautas positivas. E todo governo tem pauta positiva. Sem dúvidas. O governo do Temer, foi o golpe. Teve pauta, foi agenda super positiva o governo do Temer. Ele cresceu a nossa economia de uma maneira muito rápida. Puta, cara inteligente. Fernando Henrique foi o presidente que criou a pasta de igualdade racial. Foi o Lula que implantou. Mas foi a gestão do Fernando Henrique que começou a fazer o estudo, que colaborou. Por sinal, foi o time dele que trabalhou na gestão do Lula. A gente não sabe disso. Não vai pra mídia. Não vai pra mídia. Então, as pessoas pensam o quê? Que todo mundo que tá lá é bandido. Principalmente as pessoas da periferia, tal, que não convivem com esse meio. Então, quando as pessoas começaram a me ver entrando nesses lugares, tarará, muito jovem e tal, porque eu me filiei muito nova no PSDB, Aham. e rapidamente eu já tava lá no meio da galera, e me enfio. Sim, imagino. E eu vivi uma fase do PSDB muito boa. Então, eu frequentava os lugares com Goldman, com Zé Aníbal, com Fernando Henrique. Então, eu bebia um suco da boa política, dos políticos que não nascem mais. Uma galera progressista. Eu falo que eu não sou de direita nem esquerda. Eu sou da que resolve o problema das pessoas. Legal você dizer isso. Não existe esse campo, porque a gente não tem maturidade educacional para Faz defender sentido. uma coisa ou outra aqui nesse país. Sim. E às vezes a pessoa nem sabe o que tá defendendo, né? Não sabe nem o que é. Não sabe o que é. Não sabe se é laranja ou abacaxi, É entendeu? verdade. Virou até como se fosse um negócio de briga de time de futebol, rivais de time de futebol. É o que eu falo, é um fla-flu danado. É um fla-flu. Pra acabar no 1-0. Acabando 1-0, é verdade. Boa. isso, né? Eu gosto dessa analogia. Boa.
E aí eu acho que é isso. Então as pessoas do meu entorno começaram a se assustar. E aí eu fui crescendo, enfim, não foi do dia para noite. Eu passei por vários cargos, eu trabalhei muito na gestão, eu estudei ao longo desse tempo. Eu sou pobre, e não é pobre só financeiramente. Eu venho de uma família muito simples. A minha mãe veio do Recôncavo da Bahia, ela veio analfabeta para São Paulo. Eu sou a primeira a se formar, ter um diploma na minha família. Nossa. Então eu sou exemplo para uma família muito grande, sabe? Hoje eu tenho primas maravilhosas. As primas do lado dos Torres são formadas, trabalham, são mães, têm famílias. Eu tenho um orgulho maravilhoso da minha família. Mas a família do lado de cá, dos Nascimento, eu fui a primeira, que também tem uma galera maravilhosa, mas o interior da Bahia, ele oferece outras condições. Então, tem um quê de responsabilidade, de esperança, assim, sabe? Uhum. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem o que aquilo vai virar. Porque eu comecei a trabalhar no governo, trabalhei na gestão do Serra, prefeito, aprendi muito. Eu lembro do Serra, Serra é cara. maravilhoso, tá velhinho, tá vivo, tá velhinho, mas... Cara, eu nunca mais vi foto dele, nada. Agora você pensa, cara, um cara que foi ministro da Saúde e criou o genérico. Quando tem um cara na política pública que ele cria algo que beneficia a população mais carente, a gente tem que dar visibilidade para isso. Não é só um fato eleitoreiro, assim, para Uhum. divulgar na época de eleição. É que as pessoas não se apegam nos pontos positivos. E aí todo mundo generaliza. Todo político é bandido, é corrupto. E não é. Sim. Entende? Então, eu acho que é por isso que as pessoas têm esse medo de falar da política e por isso que as pessoas acabam se distanciando um pouco. E a minha postura durante toda a minha trajetória até aqui, espero continuar crescendo em cargos mais Sem altos dúvidas. na política, é começar a mostrar, inspirar pessoas como eu e você, que vieram de Taipas e Pirituba, que elas podem, através de muito esforço, e tem um quê de sorte. Não é meritocracia, não adianta. Mas, enfim, tem uma conjuntura ali de ações que podem fazer com que a gente chegue lá. E não ser como aquilo que a gente vê na TV só, Aham. sabe? Sem Acho que é um dúvidas. pouquinho disso. Não, é incrível, porque... Assim, Aline, pô, eu vim de Taipas e ainda tenho familiares lá, visito com uma certa frequência. Amigos, eu mantenho contato até hoje. Eu tenho 2 amigos que converso praticamente toda semana. Claro, não tem aquele contato, porque é escola, tudo, tem aquele contato diário. Mas eu moro em Jundiaí hoje, já moro em outra cidade. E o que eu percebo na galera, quando eles conversavam, e eu confesso que era uma das minhas mentalidades também, é que, não existe nada além daqui. Sim. Isso, você deve ter passado por isso, né? E quando alguém falava uma coisa diferente, e pode ter certeza que nem era eu que tava falando uma coisa diferente, era alguém, não, pô, viajar pra fora, tal, não sei o quê, eu quero empreender, não sei o quê. Eu não tinha o pensamento de empreender quando eu tava na escola. Os outros já falavam, não, meu amigo, você tá sonhando demais, né? Assim, só nascendo em família rica, filhinho de papai. E cada vez mais eu converso com pessoas que saíram do zero e podem provar que dá pra prosperar, estudar, Exato. até de forma cultural, você evoluir culturalmente. É isso. Você também deve ter passado por isso. Muito. E sabe o que é legal, assim? Não é porque... Obviamente que a gente tem questões étnicas no meio do rolê. Mas, assim, você é uma pessoa branca, nasceu numa periferia e teve as mesmas dificuldades psicológicas que eu. É isso. Entende? A gente tem uma questão de CEP que nos impõe a não conseguir sonhar. Independente de ser branco, preto, azul, roxo, gordo, amarelo, não é isso. É assim, tipo, a gente nasceu numa periferia, Aham. e aí, quando eu falo de atravessar a ponte, é porque o mundo do lado de cá, ele é limitante. Você só vê as pessoas ali, tipo, o máximo do empreendedor que você vai ver é o bar do seu Zé. É o bar do seu Zé. É a Dona Maria que tem a lojinha de roupa. Entende? A gente não... Como que vai empreender? Douglas, você tá maluco que você vai Maluca. empreender. É. Exatamente. Aline, você vai virar vereadora, secretária de cultura. Eu nunca nem sonhei em ser algo assim, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente ser arrojado o suficiente pra sonhar já é muita coisa. Então, hoje eu me vejo, enfim, recebo muito retorno do quanto eu sou inspiração pra uma galera de Pirituba e de vários lugares, assim. Então, isso é muito legal, de permitir que as pessoas sonhem. Sonhem. Pessoas como nós, como eu e você, que nascemos pobre, num CEP periférico, temos a possibilidade de poder sonhar, de estudar, de ir atrás, mesmo com várias adversidades, falar, poxa, depende muito mais do meu esforço do que do outro. Aí a gente tem um pool de ações. Eu tenho políticas públicas que precisam olhar para essas pessoas. Eu tenho políticas públicas que precisam ser
ponte de oportunidade Sem para dúvidas. essas pessoas, entende? Porque a gente precisa de um mundo diverso, somos diversos. Com Então certeza. a gente precisa dar oportunidade para todo mundo, né? Pra todo mundo. É isso. E é incrível o quanto que, nesse meu período de infância, adolescência, escola, o quanto que eu conhecia, Aline, pessoas incríveis, pessoas fodas. Um que desenha, um que manja muito atuar, um que manja muito de programação, aprendendo sozinho ali, só Demais, que ainda com a mentalidade fechada, sabe? Você vê, a pessoa tinha um puta potencial, só que ela tá ali, não, é só rico que consegue chegar lá, tal. Isso acontece muito, né? Por isso que quando eu li sobre você, dos 16 anos, você já começou a motivar, a criar projetos sociais para introduzir pessoas dessas comunidades para o ensino Minha superior. mãe colocou alguma coisa no leite, certeza. Colocou, viu? Colocou. Porque, meu, nessa idade já ser sangue no olho desse jeito, Eu era danada. Eu tinha mais disposição, né? Agora eu tô velha, eu tô quase com 40. que isso, tá bem demais, hein? Tá bem demais. Show. E aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma história que vocês ganharam a atenção de um governador aqui de São Paulo, né? Geraldo Alckmin, né? Como é que foi isso aí? Não, sensacional. Eu tava procurando emprego. Tinha um lugar que acho que ainda tem hoje, chamado PAT, que é Posto de Atendimento ao Trabalhador. Tá. E na época tinha um dentro da estação Barra Funda. Então o PAT tem hoje, tá ligado à prefeitura, e tem acho que do governo do estado também, que na época tava no governo do estado, que ele tinha vagas de emprego. Então você ia lá, tinha algum número de vagas X por dia, né? Então você tinha que ir pra lá bem cedo, elas disponibilizavam senhas, atendentes, para você conseguir cadastrar seu currículo e ver se tinha um match de perfil com a sua vaga, com o seu perfil com a vaga, para você ser encaminhado para uma entrevista. Entendi. E aí fui lá, eu e uma amiga, 6 horas da manhã, pegar aquele busão de Garfacó, tal. Nossa, de aquela Garfacó, coisa, na parte da manhã ali, pra é pancada, chegar viu? 6 horas É da manhã, pancada. é sofrido. Sofrido. Mas enfim, estava eu lá procurando emprego e tava uma fila homérica. E aí, pelo número de vagas que a moça informou que tinha e pelo número de pessoas que tinham na nossa frente, né? Você vai lá, pergunta, conta, tal. Fala, bem, a gente vai conseguir pelo menos ver se tem uma vaga pra gente passar na entrevista. Uhum. Aí a gente tava lá na fila, daqui a pouco a mulher entregando as senhas, aí ela fez um balacobaco ali e falou, acabou as senhas. Na nossa frente, eu falei, não, mas tá certo isso aqui, não tá certo isso aqui não, porque tem senha, eu contei, a pessoa falou, contei as pessoas. A mulher tá dando golpe em nós. Tá dando golpe. Pode tirar minha oportunidade, caramba. Exatamente. Tô aqui. E aí, no dia, o governador estava passando para vistoriar o equipamento com o secretário do Trabalho. No dia, assim, muito cagaço. E aí, eu tava com uma amiga mega barraqueira, a Michelle. E aí, na que o governador passou do lado, ela puxou o Geraldo pelo braço e falou... Meu Deus. Governador, sua funcionária aqui, ó, tá roubando a gente, ela tá vendendo senha. Meteu essa. Aí o Geraldo, que é um maravilhoso, maravilhoso. Ele virou assim tava um assessor dele, chamava Arthur Xavier, né, assessor dele na época, virou pro Arthur e falou: "Pega o contato delas e vê o que aconteceu". Aí olhou pra gente e falou assim: "Eu vou investigar. Obrigada, fiquem tranquilas". E saiu andando, porque o Geraldo ele é assim, ele é calmo. Tranquilo, né? Ele é tranquilo, ele é maravilhoso. Aí tá bom. Aí, enfim, a gente tinha que fazer, vamos embora, né? Passamos o nosso contato pro Arthur, tal, não sei o quê. Aí passou uns 2, 3 meses, a gente nem lembrava mais disso. Já tinha arrumado outro emprego, eu tava trabalhando, era Páscoa. Eu era promotora da Garoto aqui no Extra Brigadeiro. Caramba, eu lembro. Lembra que Tem tinha até as hoje. promotoras? Tem até hoje Tem isso. ainda? Tem. Promotora Que fica de num. parreira, tal. Monta uma barraquinha, né? Aí fica, experimenta esse chocolate, ou então vai montando vai ali e tal. montando, exatamente. Eu era essa pessoa. Caramba, já tava A gente tinha trabalhando que 2 meses. trabalhar, tinha que trabalhar. Com certeza. Jovem, 18 anos isso. E aí, ele ligou pra gente, ligou pra Michelle, até que ela tinha passado o telefone, e falou assim, olha, eu queria dar um retorno pra vocês, sou fulano de tal, explicou, queria dar um retorno pra vocês. Vocês querem vir aqui conversar comigo no Palácio, conhecer o Palácio? A gente falou, nossa, Palácio dos Foda. Bandeirantes. Sim. Você já tinha até esquecido, Aline, ou Eu não? já tinha até esquecido, imagina. Eu não tinha nem roupa pra chegar no Palácio dos Bandeirantes. Aí fomos, né? Aí ele falou, olha, a gente averigou, porque vocês falaram com o governador aquele dia, e aí a gente juntou, tarará, a gente identificou que aquela funcionária, de fato, estava fazendo algo irregular, e aí a gente resolveu mudar o sistema, então agora as senhas são eletrônicas, e aí não tem mais como isso acontecer. Isso foi por conta de uma reclamação de vocês, tal, então Caramba, parabéns, meu. tarará. E mudou o sistema de todas as partes, assim. A gente falou, poxa, a gente
legal, tal, ficou feliz. Eu imagino. E aí ficou conversando com a gente, ele falou, vocês são espertas demais, vocês deviam entrar na política. A política precisa de gente como vocês, de gente séria, de gente que presta atenção nas coisas, gente que tem coragem de falar. Quem Tem é que um feeling puxa o ali, governador, né? E aí o Geraldo, na época, era do PSDB, e aí o Arthur falou assim, procura o diretório do PSDB da região de vocês. E aí o mais próximo de Pirituba era o da freguesia do Ó. E aí a gente foi procurar, e aí é assim que eu me filiei a um partido, e é assim que eu tô na política, por conta do Geraldo, praticamente, né? Foi a partir desse momento. Foi. Ou seja, até quando não queria resolver o problema, resolveu. Porque aí influenciou em todas as unidades, né? Pois é. Olha só, tá vendo? Como você prestar atenção, entender como o serviço público tem que ser direcionado para você. E aí você perceber que tem algo errado, fazer uma reclamação. E aí, no caso, a gente teve sorte, mas a gente podia ter feito a reclamação na ouvidoria, a gente podia ter mandado um e-mail pro governador, pro secretário de trabalho, enfim, né? Se o governador não estivesse passando aquele dia. E resolver um problema de várias pessoas, não foi só o meu. Até porque eu não arrumei emprego naquele dia por ali, eu arrumei depois, por outro caminho. Sim. Mas é isso. A gente fez com que a coisa fosse eficaz e transparente para as pessoas, né? Caramba, que Não legal. é muito legal? Muito legal. Não. E vocês tiveram essa percepção e pela reclamação da sua amiga... Barraqueira. Ela foi lá e resolveu uma situação que realmente estava ocorrendo esse tipo de problema. E não só naquela unidade, mas em todas as unidades. Em todas do estado de São Paulo. Foi muito legal. Não, gente, vocês estão vendo aqui como o papo tá foda, né? Mas eu quero aproveitar e mencionar também de um dos nossos patrocinadores aqui, que é o Grupo ADGM, que é focado em trazer soluções para todo tipo de empreendedor. Então, se você tem um pequeno negócio de qualquer tamanho, você pode ter algum tipo de problema financeiro, jurídico, contábil. O Grupo ADGM consegue te trazer soluções para resolver esse tipo de problema. Tá aparecendo um QR Code na tela aí para você, mas eu vou deixar link na descrição também. Se você tiver qualquer tipo de problema e quiser conhecer um pouco das soluções, que não só tem essas que eu mencionei, tem várias soluções que podem te ajudar, conheça o Grupo ADGM. Eles são incríveis, fazem um serviço maravilhoso e tá apoiando aqui o Salto Positivo. Inclusive, gostaria de agradecer toda a galera do Grupo ADGM pela confiança, por acreditar aqui no projeto do Salto Positivo. Muito obrigado, conheçam lá que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Aline, seguinte, você mencionou um negócio legal que eu mas eu presenciei na minha vida dentro da política, que era um amigo meu que trabalhou comigo, trabalhou na minha equipe, conheço a essência, e foi pra política. Tá. E ele foi eleito. Ele foi eleito vereador, o vereador mais jovem de Tupã. Tupã, maravilhoso, conheço. Lucas Ratano, inclusive um abraço pra ele. E aí uma vez curiosidade, tal, me encontrei com ele num evento, tal, fui falar com ele, perguntar, cara, parabéns, tal, legal. Eu vi toda a movimentação dele no Instagram dele, né? Eu achei muito massa tudo que ele fez pra chegar nisso, né? E ele foi reeleito agora, né? Que legal. Aí acontece mesmo uns papinhos estranhos? Porque eu conheço a índole dele. Eu conheço. E da mesma forma que eu tô te conhecendo aqui, você tá mencionando sobre o que é a política verdadeira mesmo. De pessoas boas, pessoas sérias, pessoas que realmente querem trabalhar em prol da sociedade. E esse prol da sociedade também atinge a nós também, que estamos trazendo essas soluções. E eu perguntei, rola essas conversas? Ele, cara, não é tão escancarado assim, mas tem um cara ou outro ali e tal, não sei o quê, que vem com uma conversa estranha, mas a gente corta na hora. Então assim, Douglas, a gente precisa, você falou exatamente isso aqui agora, a gente precisa de cada vez mais pessoas sérias. Pessoas que se posicionem dessa maneira dentro da política, porque só assim que a gente vai conseguir mudar essa cultura, que foi a pergunta que eu mencionei pra você. Que legal. A galera tem uma restrição de querer conversar sobre isso, porque virou uma guerra. Virou uma guerra. É isso que eu percebo. E dá pra falar como nós estamos falando aqui de uma maneira totalmente leve, saudável, porque é importante pra nossa sociedade, pra nossa cultura. E aí eu vivi isso. Que legal isso. Você já passou por alguma situação assim, tal? Você pode dizer? Não, já, várias. Começa que, assim, por exemplo, teve em 2000
de 2011 a 2014, eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura. E aí eu coordenei 2 programas. O primeiro programa que eu coordenei chamava ATM, que é a Assessoria Técnica dos Municípios. Então eu montava a programação cultural para os municípios do estado de São Paulo. Então eu falava com artistas do estado e com os prefeitos ou secretários de cultura. Tem cidade que tem, sei lá, 10 mil habitantes. Então o prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes, ele é o dono da cidade, ele é o xerife. É o xerife, né? O xerife, pô, gostei. Tem 10 mil habitantes, mas é pouca coisa. Então todo mundo conhece todo mundo. É aquela coisa menor, tal, muito mais próxima. E aí a gente tinha na verdade, alguns critérios para saber quais municípios iam ser atendidos, né? Pelo gabinete, enfim, tinha lá uns critérios técnicos. E aí era sempre uma atividade, uma atração por cidade, né? A gente não mandava 2 shows e tal. E aí eu lembro que tinha um prefeito X, de uma cidade X, que ele queria muito 2 artistas, porque iam ser 2 shows, era um show grande lá na cidade, aniversário da cidade X, qualquer coisa assim do tipo. E aí ele queria muito. Eu falei, mas a cidade era legal, valia a pena. E aí eu consegui resolver o problema dele, mas não porque eu contratei 2 shows, mas porque a gente conseguiu fazer um combinado com o artista, e aí ele quis fazer e tal. Rolou. Maravilhoso. Rolou, tudo certo, ok. O prefeito ficou felicíssimo, tal, agradecido. E aí, a prestação de contas do município era mandar um relatório explicando tudo o que aconteceu, falando do público, impacto, tarará. Beleza. Divulgação, com foto de jornal, tudo tem que ser detalhado, né? Do pós-evento. Tudo tem que ser detalhado, documentos. Entendi. E aí, ele mandou entregar lá na secretaria, porque eu fazia prestação de contas também, eu fazia todo o processo. E aí ele mandou entregar lá o jornal, os documentos, o envelope, as coisas, tudo. E ficou lá na minha pilha até eu chegar nessa cidade. Demorou, sei lá, 1 semana e meia pra eu chegar nessa cidade pra fazer o relatório. Aí quando eu abri, tinha dinheiro dentro do envelope. Aí... Foi sensacional, como é? Caramba! Aí eu falei, meu Deus, mas por que ele acha que eu fiz isso? Tipo, eu tenho um salário pra fazer isso, não funciona dessa maneira. Aí eu fui lá, avisei a chefe de gabinete da época e falei assim, deixa eu te falar, aconteceu isso, isso e isso. Você liga pra esse prefeito e fala que se eu fiz o que fiz, eu fiz porque dava pra fazer. E assim, eu tenho salário. Se ele tá acostumado a fazer isso, ele não vai fazer isso comigo. Manda ele vir aqui buscar de volta. E aí ela falou, você tá certíssima. Ligou pra ele e falou, se antes o antigo coordenador fazia isso com você, agora a regra é outra. E aí não vai acontecer. E assim, e aí isso virou um impacto porque vai ecoando. Entendeu? Então as pessoas sabem, a Aline não trabalha dessa maneira, a Aline trabalha da maneira correta. Isso é muito legal que você está mencionando, Aline. Porque aí vai ecoando, as pessoas vão... Não, aquela pessoa trabalha de forma correta. Correta. Dá pra fazer. Gente, eu tenho um salário pra fazer aqui. Claro. Se é pouco, é muito, aí é uma questão que eu vou resolver com o meu superior, com o meu chefe. Claro. Tipo, sei lá, quero fazer faculdade, me ajuda, me dá outro salário. Tipo, sei lá, enfim, vou trabalhar em outra coisa. Problema meu. Agora, a gente tem que é um jeitinho, né? Que, enfim, eu acho que não é do brasileiro, é do ser humano que acha que pode comprar as pessoas, que acha que pode dar um jeitinho com dinheiro. Sabe aquela coisa? E assim, a política, ela é feita de pessoas. Se você é aquele cidadão que tá na fila do banco e aí você tem 30 anos e não tem condição de necessidade especial nenhuma, não tá com uma criança de colo, não tá com nada, aí você dá uma mancadinha assim pra ficar na fila das pessoas, você tá sendo corrupto tanto quanto esse cara que eu acabei de mencionar. Nossa, sem sabe? dúvidas, Ali. É isso. O jeitinho do jeitinho vai pra tudo, assim. Então, se a gente não começa a policiar os nossos pequenos detalhes, como é que a gente vai julgar os grandes? A minha mãe, ela falava um negócio que era sensacional quando eu e a minha irmã era pequena. Ela falava, não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Meu, e a minha mãe é papo reto. Papo reto. Então, pra gente não apanhar, não tinha pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Não dá pra fazer meio pecado. Com certeza. Porque isso que você falou faz total sentido, Aline. Tem muita gente que tá ali reclamando da TV, reclamando de não sei quem. E eu não tô falando nem da política, eu tô falando como um todo, de forma geral. E tá lá a pessoa por debaixo dos panos fazendo coisa errada. Exato. Só que de uma maneira menor na cabeça dela, mas é como você disse, não existe o pecadinho. Existe o pecado. É errado e pronto. Existe o errado e o certo. Não existe o erradinho, não existe o certinho, não. Exato. Pecadinho, acabou. Pecadão. Tá tudo no mesmo pacote. Vai chegar lá pra Deus, meu filho, vai estar na mesma conta. Na mesma conta. Ô, rapaz, peraí. Não, mas isso aí eu fiz pouquinho e tal, isso aí foi na minha... Não, rapaz, peraí, isso aqui é a mesma coisa, tá? E... Gente, só pra vocês terem uma noção, tá? Chefe da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. Parabéns, tá? Cara. Muito
foda, tá? Eu quero saber quais foram os desafios, porque eu acredito que teve bastante. Muito. Muito. Deu muita dor de cabeça? Bastante. 19 quilos. Sério, Aline? Não, ser secretária de cultura da maior cidade da América Latina, Exato. assim, é maravilhoso. Foram oportunidades incríveis de conseguir fazer política pública, de realmente mudar a vida das pessoas. Pensa, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Não é a cidadezinha lá que tinha 10 mil habitantes. São 12 milhões de habitantes. É gigante, é um orçamento gigante, são desafios muito grandes, mas é uma entrega de você saber que você está mudando a vida das pessoas de uma maneira real, assim. E eu que gosto do fazer para o outro, de ver a entrega sendo eficaz, assim, a gente tem um programa, por exemplo, que é a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística. A EMIA, ela tinha 40 anos, 35 anos no Jabaquara, ali perto do metrô Conceição. Uhum. E é para crianças a partir de 4 a 12 anos. E ela passa por uma iniciação artística, assim, ela vai passando por várias trilhas de iniciação artística, chega nos 2 últimos anos, ela decide se ela quer ser cantora, se ela quer ser instrumentista, pianista, dançarina, tal. Meu, é uma escola de artes, que Escola só tem de aqui. artes. Pública, com tudo que você imaginar, do mais perfeito tem nessa escola. E ali, 70% dos alunos eram de escolas particulares, da Zona Sul de São Paulo, do lado do metrô. Tem todo um contexto ali. E aí eu fui conhecer essa escola e falei, gente, mas eu que sou da cidade de São Paulo, nunca conheci isso. Ou seja, ela é muito restrita. Uhum. E aí conversei com o prefeito, Ricardo Nunes, e na hora que a gente começou a fazer a expansão das EMIAs. A primeira que a gente inaugurou foi na Brasilândia. Brasilândia. Do lado de uma biqueira. Maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Pessoal, vai ter que mudar de lugar aqui. Vai ter que mudar. Que eu preciso ter crianças nesse lugar agora e não dá pra elas verem vocês trabalhando. Não dá. E foi sensacional, porque a gente teve uma mudança gigante. Porque o plano pedagógico da EMIA é de trazer a família para dentro da escola. Porque a gente tem uma questão cultural de que arte não é trabalho. Porque normalmente as pessoas falam, eu sou músico e tal. Mas você trabalha com o quê fora cantar? Olha só, gente. Não é maravilhoso? Eu fazia teatro e eu queria fazer faculdade de artes cênicas. Aí a minha mãe falou pra mim, não, mas você vai fazer teatro e depois você vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com o quê? Entendeu? Não faz... É isso. Então a gente começou a trazer a família para dentro da EMIA também, para ela participar, não das aulas, mas participar do planejamento, das introduções, das reuniões. Então é muito conjunto, para ele entender que aquilo é uma profissão. É uma profissão que pode dar dinheiro. Para ele entender que aquilo pode dar dinheiro e que aquilo, além de tudo, ele é positivo no sentido do quanto aquela criança que mora numa periferia, que às vezes não tem, nunca foi num teatro, nunca foi num cinema, ela está tendo a oportunidade de sonhar através da arte, ela está vislumbrando novas oportunidades de vida. E foi sensacional, porque a EMIA da Brasilândia fez com que a gente despertasse a necessidade de dar uniforme para aquelas crianças, de dar alimento de intervalo para aquelas crianças, porque a da Jabaquara não precisava, porque são 70% outras condições. são outras condições. São outras condições. E aí é das EMIAs dali. Então hoje a gente tem uma EMIA na Brasilândia, a gente tem uma EMIA em Parelheiros, a gente tem uma EMIA na Chácara do Jockey, na Zona Oeste. A gente tem uma EMIA na Chácara das Flores, que é no Itaim Paulista, Zona Leste, do lado, assim, dentro de um parque, que do lado tem um córrego. É do lado de um conjunto habitacional gigante. Então, são as crianças daquele conjunto habitacional que já estão nas aulas da EMIA. Então, assim, você imagina o quanto isso é impactante para uma criança de 5, 6 anos. É um outro... Eu imagino. É um outro vislumbrar de mundo, né? Porque o brasileiro tem muito talento. Tem. Que Nossa, falta pra gente a oportunidade. Um local pra lapidar, digamos assim, esse talento, né, Aline? Não, pensa se você tivesse tido a oportunidade lá em Taipas, com 12 anos, um grande empreendedor famoso olhar pra você e falar, Douglas, deixa eu te falar, você é curioso, né? Sabia que dá pra você empreender? Pô, você hoje já tava bilionário. Sem dúvida, viu? Tinha pulado várias etapas. Entende? Então é esse despertar, ser uma referência, ter outras oportunidades de conversa, de visibilidade, que faz com que a gente chegue lá, né? Sem dúvidas. E você mencionando isso é muito legal porque hoje eu jogo tênis e é um esporte, assim, bem inacessível. Principalmente eu do período de Taipas ali. E eu conheci nesse período. Foi meu professor de educação física que colocou a rede ali na quadra mesmo da escola e eu mostrou... sou péssima, mas eu jogo tênis. Você joga tênis? Mal
Não, que isso, pô. É verdade. Mas eu jogo mal. É que Vamos tênis... fazer uma partida? Bora você, bora. Vamos fazer esse negócio rolar, com certeza. E aí, obviamente, quando eu conheci, me apaixonei. O professor introduziu a educação física, nunca esqueci o Naná. E... Só que aí eu fui pesquisar, né, pra treinar tênis e vi, não tinha condição nenhuma. Caríssimo. Caríssimo, pra comprar uma raquete. As bolinhas são caras. E o mais legal, né, que você vê, né, você tá falando sobre o acesso. A gente só tinha o acesso a isso, a equipamentos e tudo, na aula de educação física, na escola. E aí teve situações, é claro que eu não me orgulho disso, mas eu vou falar, não é aí. De pular muro de instituições, que eu não vou citar nomes aqui, mas foi em Pirituba. Até eu já fiz isso. Foi em Pirituba. Era a nossa juventude. A gente é de uma juventude que ficava na rua. Exato. A nossa geração podia brincar na rua. Eu pulava muro de escola. Pra sair e pra entrar, viu? Pra sair e pra entrar. Eu também já fiz muito isso. E era pra jogar. Aí eu, caramba, eu tô querendo ir fazer um esporte e tal. Você vê, se eu tivesse uma oportunidade como essa de ter algum centro esportivo, eu sei que existe. Eu sei, mas naquele momento, assim, você fica sem o acesso à informação. E uma pergunta que eu quero fazer, até mesmo durante a sua gestão, eu vi que você é bem posicionada no Instagram, usa bastante o Instagram. Você veio num período que a internet estava bombando, principalmente no seu período de gestão de chefe da cultura do estado de São Paulo. Da cidade de São Paulo, desculpa. E como foi? Você utilizou bastante a internet como um todo para te ajudar nesse processo? Muito. Até porque é um caminho, um meio de acessibilidade, né? Das pessoas saber o que está sendo feito com recurso público, o que a gente está fazendo na Secretaria de Cultura, para divulgar programas. Então, eu tinha ali meu Instagram, ele é muito orgânico, eu recebo muita mensagem, porque eu divulgava, a gente vai lançar um edital. Então, eu divulgava nas redes oficiais da prefeitura, óbvio, tudo bonitinho, mas eu divulgava na minha rede também, porque nem todo mundo segue a rede da prefeitura, né? Instagram da prefeitura, as pessoas falam, institucional, é chato. A pessoa vai ter esse pensamento, sim. Exato, nem é, viu? O Instagram da prefeitura é bem legal. Né? Depois eu vou dar uma olhada. Não, é bem legal. Eles divulgam todas as ações de todas as secretarias. Então, as pessoas perguntavam, e perguntam ainda, e continuem perguntando, que a gente tá lá para informar. Show. Mas como é que eu me inscrevo? Eu não sei fazer o edital, enfim, como é que eu faço para participar? Eu quero cantar, eu quero me apresentar. Olha que legal. Ou seja, é um canal de acessibilidade, né? De informação para as pessoas. Então, eu acho que a política pública, as pessoas falam, mas o prefeito de alguma cidade, um vereador, o seu amigo que é vereador e tal, fica se autopromovendo. Não é uma autopromoção. Ele precisa fazer com que aquele canal ele seja informativo. Obviamente que tem diversas maneiras, né? A gente tem, tipo, de manga a... Claro. De manga do exemplo. Maravilhoso. A gente que consegue falar, enfim, né? Sei lá, vocês têm exemplos hoje de João Campos, que é um prefeito do Nordeste, que é um fenômeno no digital, porque ele consegue... Ele é um cara jovem, mas ele tá dentro desse negócio que eu falei, tá? A herança de Dom Pedro. Que não faz mais que obrigação. Tem que fazer, tem que mostrar isso aí. Mas que consegue comunicar com a população, né, de uma maneira eficaz. Porque quando a gente vai falar, eu dou muito palestra de diversos assuntos. Aí quando eu vou falar, por exemplo, vou ensinar editais, vou ensinar a escrever projetos, e eu gosto de falar para as pessoas da periferia. Eu gosto de dar acessibilidade para essa galera. Eu vou começar a falar lei? Não, né? Eu tenho que falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, é mastigar a comunicação jurídica de uma maneira que seja acessível para você. Claro. Seja acessível para a pessoa. Se eu estiver num lugar onde todo mundo tem mestrado, eu posso aumentar um pouquinho a régua. Você vai nessa linguagem mais técnica. Vou na linguagem mais técnica. Sim. Mas não, se eu tô aqui na periferia falando para os meninos como que eles vão escrever no edital do hip hop, fala bem, a lei 866, ela impõe. Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a galera erra, né? Porque muitos políticos, eles usam a rede social e eles não conseguem comunicar com o público. Então, acaba ficando uma barreira, né? Não flui de verdade. E eu sou muito assim, eu não tenho um personagem, nem na rede social, nem pessoalmente. Se eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô brava. Se eu tô com frio, eu tô com frio. Se eu tô revoltada, eu tô revoltada. É isso, eu sou um ser humano. Ser humano. Eu sou essa pessoa, eu não crio um personagem na rede social, né? Então as pessoas falam, cara, você é igualzinho, eu vi um vídeo seu, achei eu reparei isso mesmo. Você é igualzinho. Eu falei, gente, mas vocês não são? Era pra ser, né? Tipo assim, é pra ser a mesma pessoa. E aí, as pessoas normalmente não são, né?
criam um personagem. Virou na até uma rede. estratégia criar personagem. É, né? Uma coisa é você criar um storytelling de como você vai contar uma história, Aham, tal. tranquilo. Check. Tipo, por exemplo, você tá aqui falando de empreendedorismo, de disrupção de narrativas, de alcançar, de contar histórias positivas. Beleza, você constrói um roteiro, mas é você. Sim. Né? Na rua, aqui, tem que ser. Só vou encontrar o Douglas depois no Jundiaí e falar: Oi, Douglas, não sei o que, você toda assim, vou dar 3 tapas na sua cara. E acontece muito, né, com muitas Não pessoas, é? sim, sem dúvidas. Porque, assim, a internet, como você mesmo tá mencionando, é muito acessível. Eu fico imaginando, anos atrás, quando não estava tão popular, imagina você querer divulgar alguma coisa legal que você fez, tem que passar pra mídia. Era só TV aberta, né? Era Só só TV aberta. Só Jornal Nacional, era só... Assim, as pessoas podem falar o que falar do Bolsonaro, tal, enfim, não tô falando que gosta ou que desgosta. Aham. Mas ele conseguiu furar uma bolha ali. Furou uma bolha. Que é mostrar, olha, a imprensa tradicional, eu não preciso de vocês para me comunicar, porque eu tenho a rede social e eu me comunico. E ele fala de uma maneira simples. Ele fala como as pessoas querem ouvir. Querem ouvir. Sensacional. Se ele é um personagem ou não sei. Sim. Eu acho que não, viu? É daquele jeito mesmo. Eu acho que ele é daquele jeito mesmo também. Mas assim, ele consegue se comunicar através da rede social, né? Você vai pegar esses meninos, tipo o Nicolas, que é um deputado federal, que também aqui não tô colocando mérito se é bom ou ruim, se Claro. gosta ou desgosta. Você tá querendo mencionar sobre a estratégia sendo A utilizada da estratégia, informação. Exatamente. Cara, ele consegue se comunicar de um jeito que eu fico olhando assim, eu falo, impacta em mim o que ele fala. Ou seja, ele conseguiu entender como usar a rede social a favor, né? E isso é muito legal. Eu acho muito bacana a maneira que você tá atuando no seu Instagram, Ah, que bom. desses nomes que você mencionou. Independentemente de se gostar ou não, a gente tem que colocar eu não vou dizer uma regra, mas pelo menos um padrão de informação. Pô, vamos falar a linguagem que o povo quer ouvir. Olha que legal isso. Aqui, em nenhum momento você trouxe nenhuma informação técnica. Eu tô te fazendo perguntas que o povo quer perguntar. Exato. Que o povo quer perguntar. E você tá me respondendo de uma maneira super simples de entender. Isso que é o legal. Aline, é igual falar sobre empreendedorismo, por e-commerce, tem uma série de variáveis. Eu não vou chegar na pessoa e falar, cara, você tem que aprender tráfego Você falou pago, que vai você- entrar no grupo do WhatsApp, e aí lá Simples. você escolhe as suas coisas. É isso, assisti, tá? Assistiu? Eu vi, eu Nossa, que eu legal, fui obrigado. fazer uma aula aqui de você. É mesmo? E achei sensacional. Por exemplo, eu acho que assim, tem várias coisas aqui. Eu tenho hoje, sou presidente de uma fundação cultural que ela dá consultoria de projetos culturais, né? A Fundação Legal. Ponte Criativa Global. Ela tem vários eixos, mas esse é um dos grandes eixos. E assim, a gente tem um monte de gente na periferia que é artista e que tá começando a empreender. Porque ser artista é ser empreendedor também. Ser empreendedor, com E aí certeza. você falou agora da parceria que vocês têm. Você precisa de parceria, você quer entender a parte jurídica, a contabilidade, vem cá, que é fácil, é acessível. Poxa, é uma coisa que conecta com o meu público. Aham. E é isso, sabe? Tá lá, conectado, as pessoas querem entender. Ai, mas eu não sei, como é que eu faço isso, como é que eu chego... Pronto, olha lá. Tá aqui, explicadinho, tranquilo. Você vai entrar, é mastigado, você consegue entender. Você tem que falar a língua para as pessoas entenderem, né? E essas pessoas, normalmente, que falam essa língua, acabam se destacando, né? Sendo personagem ou não, é aquilo. Existe uma padronização de você passar um acesso à informação e isso acaba viralizando. Tem um outro caso também, que independente se quem gosta, quem não gosta, mas que também usou como ferramenta, aquele de Sorocaba. É o Manga. É o Manga, né, que você mencionou. É o prefeito TikToker. É o prefeito TikToker. Assim, ele faz um trabalho onde ele executa uma ação ali, acaba viralizando. O que as pessoas acham extraordinário era pra ser o normal, né? Ali as Exato. pessoas, que acha extraordinário, mas era pra ser o normal, ele tá executando o trabalho dele. É. E ele soube usar essa linguagem, por isso que tá viralizando. Você acredita que cada vez mais isso vai cada vez mais vai se espalhar dentro da política para se comunicar? E na minha opinião, eu acho isso muito benéfico. Tem. Porque independentemente das posições políticas de cada um aqui, tá, gente? Isso é benéfico. Porque você tá trazendo a informação de uma forma totalmente acessível, na palma da mão. Exato. Não precisa mais esperar o jornal Pra ver, né? Eu acho que, por exemplo, sei lá, o Manga, eu acho que a gente tem que analisar 2 pesos e 2 medidas. É benéfico porque chega em todo mundo. Se você falar o prefeito de Sorocaba, 70% das pessoas vão saber. Doideira.
Gostando ou não, né? Gostando ou não, mas vamos ver e tal. E assim, ele usa gatilhos ali para as pessoas pra chamar a atenção pro conteúdo dele. Agora, ele tá entregando tudo aquilo que ele tá fazendo? Que ele tá falando que tá fazendo? Vai ter um parque do chocolate, sei lá, Sorocaba, vem fazer a cidade mais feliz. Tem um slogan maravilhoso. Tem um slogan. Sim, ele achou o caminho e eu acho que isso é muito benéfico para as pessoas entenderem. Mas a gente tem uma galera que é político também e que usa a rede social para falar de tudo menos o trabalho que ela faz, porque não faz, né? Olha aí. E aí Olha esse ponto que você tá mencionando. Aí é o grande X. Por exemplo, eu vou falar, sei lá, população negra no geral. A gente tem uma carência de representatividade de pessoas negras eleitas na política. Check. Aí, como a carência é muito grande, os poucos que se destoaram disso, na sua grande maioria, não todos, na sua grande maioria, a galera não é político de verdade. É um influencer, é um artista, é um não sei o quê. Aí chega lá na hora, não sabe a lei orgânica da cidade, não fez um projeto de lei útil, não faz nada além do que ir pro palanque gritar, fazer vídeos virais. Mas e o que precisa fazer de verdade? Não tá fazendo. Sem dúvida. Então, acho que além da gente usar a rede social, que é a função, mas a primeira coisa eu preciso usar a rede social, eu, político, né, os eleitos no geral, para divulgar o trabalho que eu estou fazendo. Legal. Check. Então, o Manga é prefeito, ele foi eleito e ele está fazendo algumas ações. Eu concorde ou não concorde com as ações que ele está fazendo, ele está fazendo algo. E aí, o que ele faz? Ele usa o Instagram, a rede social, para divulgar o trabalho dele. Check. Mas ele fala que faz e não faz. Tem algumas coisas eu acho que sim, mas tem coisas que ele realmente entrega, enfim. Aí é entender. Agora, e aquele político que vai lá pro palanque, grita, polariza, viraliza, quer, e não tem um projeto de lei real, assim, não tá trabalhando de verdade. Então, o meu dinheiro, que são os impostos que eu pago, que paga o salário do político, é só para ele viralizar na internet? É só para ele ser um grande influencer? Então a gente precisa tomar cuidado para não se destoar desse lugar, assim. Eu preciso de um político, óbvio, eu quero que a informação chegue para mim e eu não assisto Jornal Nacional, então pode ser pelo Instagram, que chegue pelo meu celular. Sim. Mas eu quero que ele trabalhe. Sem eu quero dúvidas. que ele entenda, se é um vereador, que ele entenda a lei orgânica da cidade, que ele entenda de projeto de lei, que ele entenda de administração pública. Ele tem que ter, no mínimo, estudado. Alguma coisa ele tem que ter estudado. Coisa. Não dá para ser um artista. A gente começou não, porque tem uma regra partidária que os partidos, para ter existência, né, para eles conseguirem ter legenda ainda e dinheiro, eles precisam ter um número significativo de votos. E para ter um número significativo de votos, eu vou pegar um cara para ser candidato, mesmo que ele não se eleja, mas ele é um influencer com 3 milhões de seguidores. Vou botar ele na minha chapa. Aí Deus quis, filha da mãe é eleito. Mas ele é só um MC. Ele pode ser um ótimo cantor. Claro. Mas ele é um cantor. Cantor faz o que? Faz arte. Artista faz arte. Administrador administra. Sem a dúvidas. vida tem a organização dela. E aí, se esse cara, após ser eleito, ele não parar para estudar a lei orgânica, entender da administração pública... mas e o orçamento? Cara, a gente tem coisas grotescas que acontecem nos lugares aí, né? Não vou falar nos lugares dos eleitos. Porque a galera não se destoa. Não, beleza, eu era cantora até então. Agora eu sou vereador, sou deputado federal, estadual. Preciso entregar para quem votou em mim. E não faz isso, né? E não faz. Então a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção em quem você vai votar. Não, vocês estão vendo, né, gente? É aquilo, é usar a internet como ferramenta de informação acessível, porque é acessível. E antes a gente realmente tinha que esperar a informação de alguma coisa que estava sendo feita até, sei lá, 6 horas da noite, 8 horas da noite. Isso acontecia muito quando eu era pequeno, eu percebia bastante isso. Vocês estão vendo como o papo tá foda aqui, né? Eu queria aproveitar também e agradecer a Elite, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Salto Positivo, que é uma plataforma de criação de funis. Então, se você vende um serviço, a Aline agora vai estar assistindo minhas aulas aí, quem sabe ela começa a vender alguns produtos físicos também aí. Se você vende produto físico, infoproduto, serviço, a Enlead te ajuda a você montar funis inteligentes, funis interativos. Então, se você vende algum produto de emagrecimento e quer jogar uma pesquisa para o seu público, você vai ver que ela pode responder, eu quero perder tantos quilos, eu tenho uma alimentação mais saudável. Legal. É bem legal, a Enlead, você conhece. Essa eu vou olhar. E você olha mesmo, que você já me disse aqui. Então a Elite te ajuda a você refinar melhor o seu possível cliente, porque ele vai chegar já com informações mais validadas, aí você encaminha as ofertas de uma maneira mais assertiva. Vai estar aparecendo o QR Code aí na tela, tem link na descrição,
conheça a Enlead. Muito obrigado por patrocinar aqui esse episódio. Eu tenho certeza que quem utilizar, quem testar, vai aumentar as vendas, vai aumentar a taxa de conversão, porque, inclusive, eu utilizo. Sou suspeito a falar. Legal. muito Show bom. demais. Então depois você conhece, tá lá. Vou olhar isso aí também, Elite. Show. Aline, eu quero te fazer uma pergunta agora sobre sua família. Quando você começou a se interessar por essa carreira, a sua família te apoiou? Uns apoiaram, outros não, ficaram meio divididos. Como foi esse processo? A minha família, a minha mãe, minha irmã, meu pai, o nosso filho e tal, a gente é muito unido. A gente Legal. faz tudo muito junto, assim. A gente briga bastante, a gente se ama bastante, a gente engorda e emagrece juntos, assim. Normal, como toda família. A gente é muito maravilhoso. A minha mãe, ela até hoje, ela tem muito medo, né? Justamente por aquilo que a gente falou no começo. Ah, mas é perigoso, né? O Claro. que você vai virar quando você começar a entrar nesse meio? Ai, não, filha, vai fazer direito, virar advogada. Olha só. Sabe? Tipo, fazer uma profissão mais tranquila, qualquer outra coisa. No começo, ela tinha muito medo e tinha essa restrição, assim. Mas ela sempre apoiou. A minha mãe sempre apoiou. A minha mãe, foi graças a ela que eu consegui entrar na faculdade. Porque a gente legal. morava de aluguel, tinha uma situação... Minha mãe era auxiliar de enfermagem, trabalhava em 2 empregos. Caramba. Aí ela tinha um Palio, que ela pagava o Palio. E aí eu queria fazer faculdade, não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Ela vendeu o carro para pagar minha matrícula na faculdade. Caramba. Então, estudar foi um esforço familiar, assim, né? E isso foi muito impactante. Ou seja, então ela sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer e me apoia até hoje. Tanto que mora eu e a minha mãe e o filho dela, que é o cachorro, é o Zuri. Não, e você mencionou sobre engordar, emagrecer, o cachorro também vai nessa. Ele vai nessa. O Zuri, certeza. Ele tá bem gordinho. Então, assim, tem um medo, né? Justamente por Claro. não ter ninguém nesse meio, a gente não saber como funciona tudo isso. A minha irmã hoje, ela trabalha na Prefeitura de Santos, porque Legal. justamente porque a gente construiu relações políticas para ela estar lá, mas é uma mulher super esforçada, inteligente, guerreira também. Ou seja, é um apoio que todo mundo acaba se misturando nisso, né? Claro. A gente vive meio junto, mas é muito bom. E- Meu pai também, que é totalmente fora da política, mas ele pergunta como vão as coisas, você tá bem, tarará. Tem aquela É preocupação, mesmo? aquele Tem essa zelo. preocupação? Ele Tem. fica perguntando assim, Tem tá dando esse tudo zelo. certo, É. tal. E essa preocupação, Aline, eu sei que é uma pergunta pessoal mesmo, mas ela realmente faz sentido? Já aconteceu coisas com você que te assustaram nesse meio? Coisas que fez você pensar assim, poxa... Nossa, ela já abriu a cabeça assim. Caramba, difícil mesmo, viu? Já aconteceram? Ah, já, bastante, todo dia. Todo dia. Faz eu repensar, será que vale a pena tudo isso mesmo? É mesmo? Porque é muito visceral, né? Eu costumo dizer que a administração pública, quando você está interno mesmo, é uma máquina de moer gente. E aí, quando você tem princípios muito definidos Aham. e você não é corrompida pelo sistema, por todo esse processo que tem em volta, é difícil, né? Eu imagino. É meio dolorido, às vezes, eu diria. Então, é meio que... Às vezes eu me questiono, mas no final do dia, quando eu recebo uma mensagem, quando eu vejo uma Nossa, troca, uma entrega, assim, falo, poxa, valeu a pena, sabe? Vale a pena persistir e continuar. E além de persistir em continuar, eu acho que eu tenho uma missão que é inspirar. Eu falo que não é legal ser única. Eu falo que eu preciso ter mais Alines... Sem pessoas dúvidas. como eu, no meio da política, no meio da administração pública e resolvendo a vida das pessoas, né? Porque a gente tem diversos tipos de pessoas, então não dá para ter só um tipo de pessoa resolvendo a vida de todo mundo. Claro. A gente precisa ter uma diversidade de olhar na política pública. Então, toda vez que eu vejo alguém que eu indiquei, alguém que eu fiz entrar na faculdade, cresceu, foi lá e seguiu os passos e tá dando certo, vale a pena. Que uma hora a gente vai ter mais. Então, são coisas negativas que vão acontecendo, como você mesmo mencionou, quase todo dia. E esse final do dia, o feedback que você recebe, tenho certeza que muitos ali no Instagram, eu vi muitos comentários nas suas postagens, vale muito a pena, né? Porque o dinheiro em si é apenas a consequência de um bom trabalho bem feito. Ele só é o meio, ele não é o fim. Exatamente. Dá pra perceber no seu olhar Exatamente. a maneira que você atua, que você trabalha, e também no seu trabalho que eu vi, né? Os projetos que você executa lá no Instagram. E do ato de servir. É isso.
Então, isso preenche, como consequência, você vai prosperando, prosperando, prosperando. E quando a gente fala de prosperidade, não é só financeira, né? É vários tipos de prosperidade que você pode alcançar. É aquela chama que acende, que faz você acordar, sabe? Porque eu vejo muitos amigos meus que já têm muita grana, têm muito dinheiro mesmo e continuam fazendo projetos, participam de projetos sociais, inclusive. E o cara fala assim, poxa, poderia parar, colocar a barriga pra cima, mas eu já fiz isso e não adianta, não adianta. Eu fiquei 2 dias sem fazer nada. Falei, eu vou fazer o teste. A gente nem consegue. Nem consegue, eu já tava ficando doido. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Porque o começo da minha trajetória como empreendedor foi realmente com o propósito de ganhar dinheiro. Eu precisava mudar minha realidade. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, tá? Não, e é maravilhoso, tá certo. Eu preciso mudar a minha vida e a vida da minha família. Graças a Deus e a muito trabalho, chegou esse momento. E aí eu chego assim, caramba, e agora? O que eu tenho que fazer da minha vida? Eu não vou correr mais atrás de dinheiro? Aí começou a surgir projetos legais de participar, que acendia aquela chama. Que é o propósito, Que né? é o propósito. É isso. Eu vejo no seu olhar muito disso. É, sabe? não sei, porque não é o dinheiro mesmo, é uma tristeza, né? Podia ser. Muito legal. Mas é como você falou, o dinheiro ele é um meio, não é um fim, né? E quando a gente tem propósito, que aí você falou assim, aquela chama, é quase a paixão, né? Quando a gente tá apaixonado. A paixão. Assim, aquelas formiguinhas. Aquelas formiguinhas. É isso, é o propósito do fazer acontecer. E acho que quando eu conecto muita gente boa com gente boa, assim, eu tô num momento, assim, muito, muito ímpar da vida, né? Porque eu não estou no governo, tô aqui começando a fundação, conectando pessoas, e eu tô numa fase dura, mas tão gostosa, tão boa, assim, que, poxa, eu tô criando coisas legais, conectando pessoas legais, fazendo projetos incríveis, que você vê que fazem a diferença pro outro. Então é isso, depois vem. Deus cuida direitinho. Deus cuida de tudo, com certeza, sem dúvidas. E aí, até puxando esse gancho sobre dinheiro, você empreende em outras coisas que você faz, você investe, o que você faz com o dinheiro que você ganha, né? Você já mesmo mencionou, poderia ser mais um pouquinho. Podia. Ainda mais quando o trabalho está sendo bem feito, bem executado. Com certeza deveria ganhar mais, com certeza. Também acho. Mas eu acho que, aqui, em relação ao investimento, nesses últimos anos, eu quis dar estabilidade para a família, assim. Legal. Então, cuidei de ter casa, organizar uma casa legal, dar qualidade e conforto para minha mãe, sabe? Pensar um pouco na nossa criança. Eu falo que a gente tem um filho, porque a minha irmã é mãe solteira e eu sou o pai dessa criança. É um bebê de 15 anos. Gigante, maior que eu, que é o amor da nossa vida. Então, pensei ali, foram dedicados para isso. Então, eu fiz um planejamento financeiro, fiz um investimento, legal. Enfim, fiz algumas aplicações para conseguir ter essa tranquilidade para ele, sabe? Pra gente. Enfim, ter uma casa legal, ter um pouco de estrutura, enfim, cuidar na educação dele, onde ele estuda, enfim, né? Legal. A gente pensou nessa base, foi o meu foco nessa base. Uhum. Aí agora eu tô no momento de empreender. A fundação, além dela ter um lado muito social, que não adianta, que é o propósito meu sempre. É o propósito, a chama. É isso. Ela também tem uma questão financeira ali, né? Dos projetos que a gente faz, de algumas coisas de ter rentabilidade. Então, a gente está entendendo o retorno financeiro disso, se ele está se equilibrando, porque ela está no começo dela, mas eu acho que ela vai ter bons frutos, assim. Ela tá começando, mas está começando bem. Não tenho dúvida disso, ainda mais com essa chama, como consequência, isso vai acontecer. Vai. Prosperar mesmo financeiramente, isso que é o legal. E assim, Aline, eu gostei muito de conversar com você, porque, como eu mencionei durante o programa, você fala de uma maneira que me fez entender. E você vê que eu faço algumas perguntas que realmente as pessoas gostariam de te perguntar, para quem trabalha em cargos públicos, na política como um todo. E é legal que você não foge de nenhuma pergunta. Você é muito solícita nas suas respostas. Ai, que bom. Então, aprendi muito com você. Queria te agradecer de coração por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui no Saldo Positivo. E que Deus abençoe cada vez mais todos os seus projetos, Amém. Toda a sua vida, toda a sua família. Amém, a nós. Obrigada, foi uma delícia. Foi muito bom conhecer a sua história, te conhecer pessoalmente, conhecer esse projeto bacana, que é, assim, saldo positivo de verdade, positivo, né? Ótimo nome, porque é positivo pra todo mundo. Isso Saldo aí. final é positivo. Aí, gostei! Gostei! Tem que ser. Então foi maravilhoso, gente. É de Pirituba e Taipas pro mundo. Taipas pro mundo, como eu sempre falo. E assim, eu quero fazer
uma última pergunta, que você acabou de relacionar. O saldo tá positivo? Positivo. Muito bom, muito bom. Gente, seguinte, vocês viram aí o programa, mais um programa muito foda. Eu vou deixar todas as redes sociais da Aline aqui na descrição e também de todos os projetos que ela tem disponível, tudo aí na descrição para que vocês possam conhecer, Ai, entrar que em legal. contato. Segue eu, Aline Torres SP. Isso aí, segue ela, já tô seguindo lá, hein? E, gente, deixem um like aqui nesse programa, se inscrevam aqui no canal da Rede Ronaldo e cada vez mais trazer convidados e convidadas assim, fenomenais, literalmente. Que legal, massa, foi um prazer. Então é isso, gente. Forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo.